Que bênção nós estarmos juntos mais um domingo como esse. E um domingo bem próximo do Natal, uma semana praticamente do Natal. Eu gosto desses momentos. Você gosta desse momento de Natal? Você gosta? O que é que você mais gosta nesse momento? O que é que você mais assim, puxa, isso aqui nesta época do ano? O que você gosta mais? Fale, compartilhe aí com as pessoas próximas a você. Eu estou escutando algumas coisas daqui. Eu escutei comida. E esse período, ele é marcado por várias coisas típicas, bem diferentes. Eu só acho particularmente que aqui na nossa cidade, o prefeito deixa para colocar os enfeites natalinos muito em cima da hora. Podia começar um pouco antes, não é? Muito em cima, acho que espera chegar dezembro para começar a colocar. Podia ser já na final da primeira quinzena de novembro, colocar os enfeites natalinos. E ali tem árvores. Quem montou uma árvore na sua casa? Quem montou uma árvore na sua casa, não é? E eu não sei se você sabia, mas essa tradição de associar árvores, pinheiros, a essa época de Natal, é uma tradição que começou em Estramburgo, em 1539, na igreja, na Catedral de Estramburgo. Nesta época era uma cidade alemã e depois se tornou, hoje é uma cidade francesa. Mas foi tão marcante esse feito, que na cidade de Estramburgo, menos de 20 anos depois, tiveram que publicar um decreto proibindo as pessoas de cortarem as árvores que estavam acabando com os pinheiros na época do Natal. Mas foi desde aí que veio essa tradição. E esse período também presente. Quem já recebeu algum presente? Quem já recebeu algum presente? Olha, rapaz, eu fui participar do Amigo da Onça. Já participou do Amigo da Onça? Quem participou do Amigo da Onça? Só eram 2 homens na brincadeira, só 2 homens. E aí eu peguei, né, colocaram os presentes na mesa, aí eu vi lá um perfume caiaque. Aí eu fui sorteado. Aí já, pegar esse perfume. E o outro homem tinha pego antes de mim, ele viu uma sacola bonita, rapaz, olha. E ele disse, é essa sacola. Quando chegou lá não tinha quase nada dentro. Foi uma decepção para ele. Só que nesse negócio de que a pessoa pode pegar o presente do outro, não é? Esse Amigo da Onça, não é assim que acontece? Não é que no presente dele tinha um copo com várias, aquelas esponjinhas de todos os tamanhos, para todo o rosto da mulher. A mulher gosta dessas coisas, não gosta dessas coisas? Para maquiagem. Eu acho, Alex, que era bom para ti que fazia na careca também, não é? E aí a mulherada viu aquilo e pegou dele. Não é que o desgraçado pegou o meu perfume? E eu tentando esconder não conseguia. Porque a brincadeira diz que tem que ficar na mesa. Mas eu ganhei um presente. Não era o que eu queria, mas ganhei um presente. Ganhei um presente. E é legal ganhar presente. Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta? Quem gosta de dar presente? Olha, bastante gente. Bastante, né? Isso é bom, isso é bom. E vocês sabem que também a tradição do Papai Noel era o São Nicolau. Era um bispo ali da Ásia Menor, na cidade de Mira. Nicolau de Mira. E ali onde hoje é a atual Turquia. E foi no século III e século IV que ele ficou conhecido por presentear as pessoas, e daí veio a origem, né, que nós temos hoje do Papai Noel. E claro, esse período a gente gosta
da comida. A comida é boa. Aquele panetone, olha, tem um panetone que eu amo, eu acho que é um chocotone da Cacau Show. Uau! Se fosse mais barato, a gente comprava pro ano todo, não é? É muito gostoso aquele negócio. Ô, negócio gostoso. Meu amigo, é até perigoso. Olha, não dá para inventar dieta nessa época do ano, viu? Não se olhe no espelho muito, não suba na balança. Deixa para fazer isso depois de dezembro, quando começar janeiro. Só toma cuidado para você não entrar janeiro rolando, não é? E, pastor, eu vou entrar com o pé direito. Não, você vai entrar rolando. Não, só tem cuidado com isso. Não vá exagerar. Mas o que é o Natal? Nós temos essa resposta nas Escrituras. O que é o Natal? Temos. E hoje eu quero olhar com você um texto que vai nos falar a respeito deste ocorrido. Mas em vez de nós olharmos o que é o Natal, olhando o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, nós vamos ver um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, praticamente 50 anos depois do nascimento de Jesus, que trata do dia ocorrido de uma forma muito completa, trazendo informações muito valiosas para a gente. E nós vamos olhar esse texto, que está no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos observar a partir do versículo 1. E nós vamos olhar e vamos ler e vamos entender melhor essa leitura, para que quando chegar nos 2 versos que eu quero me concentrar com você, possamos ter um entendimento melhor do que está sendo dito. No verso 1, Gálatas capítulo 4, verso 1, diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente? E nós vamos fazer essa leitura pausadamente até chegar nos versos 4 e 5, para que nós possamos compreender perfeitamente o que o Natal significa para todos nós. E para que eu explique o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque as pessoas que receberam esta carta, elas entendiam perfeitamente do que o apóstolo Paulo estava tratando, do que ele estava informando, diferentemente de nós hoje, que vivemos numa cultura completamente diferente, numa época completamente diferente, e até mesmo os hábitos e costumes mudaram. Mas para que você possa entender, eu quero chamar inicialmente uma criança aqui comigo à frente. Uma criança, pode vir aqui. Uma criança que quer, tá, lá vem. Eita! Vem tu também então, os dois, pronto. Vão 2 mesmo, pronto. Ótimo, pronto, perfeito. Rapaz, o negócio tá bom, não é? Pronto, legal. Então olha só. O que o apóstolo Paulo está nos informando? Vamos imaginar que ela é a herdeira. Tudo bem? E ele é o escravo. E ele quer passar essa imagem, quando você vê esta questão do escravo, inclusive no Novo Testamento e também no Velho Testamento, não tem nada a ver com cor de pele. Eram os povos que eram conquistados e eles eram aprisionados e vendidos como escravos. Enquanto a herdeira não completar a maioridade, o apóstolo Paulo está falando de algo que era comum naquela época, que era conhecido de todas as pessoas, que viviam na cultura helenística. Nada a diferenciava de um escravo, mesmo ela sendo dona de tudo. Por quê? Porque existiam 2
pessoas, e aí é uma linguagem jurídica que ele utiliza, e para explicar, eu vou chamar duas pessoas. Pode ser você, Hildo, pode ser você também. Vem os dois aqui, exatamente, os dois aqui. Porque enquanto ela fosse menor de idade, e aí tem uma questão peculiar, porque hoje, na nossa cultura, a maioridade ela é alcançada aos 18 anos de idade. A pessoa tem 17 anos, pode cometer um assassinato, mas é menor de idade, coitado. Não pode ser preso. Mas na cultura em que estamos falando, ela vai chegar na maioridade no dia em que o pai determinou, quando chegar a idade. Não é necessariamente 18 anos, pode ser 20, pode ser 22, pode ser 25. No documento que o pai deixa, todas as posses, os bens, vai ser dela, somente quando chegar naquela data determinada pelo pai. E enquanto isso, nós temos duas figuras. Pode vir aqui primeiro. Aqui nós temos o tutor. E aqui nós temos o curador. O curador. Você tem ideia o que é o curador? Você tem ideia o que é curador? O que o curador faz? Não tem ideia? Então, veja bem, tem ideia do que o tutor faz? Você tem ideia, tutor? Tutor toma de conta. O tutor é que protege, que cuida da criança. E o curador não é o que promove a cura não, tá? Não é o pajé da tribo indígena, não. O curador é aquele que cuida dos bens da criança, enquanto for menor de idade, até alcançar a maioridade. Enquanto o tutor cuida da integridade física, dos cuidados, o curador cuida dos negócios. É essa imagem que você precisa ter para que você compreenda o que o apóstolo Paulo está falando quando escreveu esta carta há quase 2000 anos atrás. Tudo bem? Legal? Entenderam? Então vamos dar uma salva de palmas aqui a esses personagens maravilhosos. Obrigado, tá? Podem sentar lá e leva os dois com você. Obrigado. Agora sim, agora no versículo 3, nós vamos observar que ele vai começar a fazer a aplicação. Olha o que diz o verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Da mesma forma, eu e você, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele traz algo que era de conhecimento daquelas pessoas, que era exatamente a questão da maioridade, a questão de um tutor, de um curador. E ele fala que assim éramos nós, enquanto nós estávamos vivendo debaixo da lei. Você tem que entender que Jesus veio debaixo da lei. Ou seja, enquanto a humanidade, enquanto o povo judeu, enquanto a humanidade estava debaixo da lei, o que o apóstolo Paulo está fazendo é essa comparação. É como se fosse ainda de menor. Ainda não tinha tomado posse da herança que estava para receber, porque era de menor. E com essa imagem que começa o verso 4, que diz assim. No verso 4, ele diz da seguinte maneira: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ei, enquanto a lei era referência, nós éramos como aquele menor de idade. Mas no tempo determinado, na plenitude do tempo, quando Jesus veio a este mundo,
foi para que nós tivéssemos a condição de nos tornarmos herdeiros, filhos. E agora você vai começar a entender, e nós vamos começar a observar o que é o Natal. O Natal, anote aí, o Natal, primeiramente, aconteceu num momento planejado. E por que no momento planejado? Nesses 2 versículos que eu li com você por último, que são os 2 versos que nós vamos ficar conversando praticamente todo o nosso culto, ele começa da seguinte maneira: mas quando chegou a plenitude do tempo. A palavra traduzida no português como plenitude, no grego é pleroma. E o que isso tem a ver? Dá a ideia de transbordar, de encher. Só que quando o apóstolo Paulo escreveu, aquele povo entendia perfeitamente o que ele estava falando, e de maneira clara. Eles entendiam o que o apóstolo estava falando originalmente, porque a alusão que ele está falando aqui é sobre um relógio. Um relógio que era muito conhecido na época, o relógio d'água, clepsidra. E na época do apóstolo Paulo, na época do início da igreja, era utilizado um relógio d'água sofisticado. Porque essa tecnologia de relógio d'água, ela era usada desde os dias de Moisés, desde os tempos de Moisés, quando estava no Egito. Isso é 1500 anos antes de Cristo. Mas nos dias do apóstolo Paulo existia um relógio de clepsidra que tinha uma precisão perfeita. Porque o que acontecia? Colocava um recipiente de água e através de um furinho começava a gotejar e enchendo outro reservatório. Só que tinha um problema. Você, como é bom de física, você como entende de matemática, você sabe que quando o vasilhame vai esvaziando, diminui-se a pressão. Eusébio de Alexandria, ele desenvolveu um relógio clepsidra que tinha uma precisão praticamente perfeita. Seria como o relógio suíço da nossa época, ou relógio atômico, e funcionava assim. Olha esse videozinho comigo, que é o funcionamento de um relógio d'água, desse relógio que Deus está falando para você, clepsidra, desenvolvida por Eusébio. Era exatamente desse jeito. A pressão era contínua. E esse relógio, ele era tão sofisticado, que você pode observar que a água vai caindo e vai girando uma engrenagem. E nessa engrenagem vai mexendo as horas, vai marcando as horas. E não apenas isso, vai marcando os dias e as estações do ano. Era esse pensamento que o apóstolo Paulo estava transmitindo àquelas pessoas que receberam esta carta. E em outras palavras, obrigado, o que ele queria dizer se fosse hoje? Era assim: quando o ponteiro chegou na hora exata, quando o ponteiro marcou o momento exato, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. É exatamente isso que o texto quer nos transmitir. No momento exato. E quando nós falamos momento exato, e então nós ficamos nos questionando. Então, haviam profecias que apontavam para o dia do nascimento de Jesus? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque quando nós olhamos no livro de Daniel, nós olhamos no Velho Testamento, há uma menção a respeito da revelação do Messias. Apesar de que existem versões escatológicas
desse trecho das 70 semanas, e ali o texto fala 61 semana, 62 semanas, mais uma semana, dando um total de 70 semanas. Apesar de terem pontos de vista diferentes, mas muitos acreditam que ali não tratava do nascimento de Jesus, mas sim do momento em que Jesus seria consagrado, seria ungido. E isso aconteceu ou na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou isso aconteceu naquele período que foi logo uns dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o mesmo estava sendo ungido. Mas todos concordam que não se trata do nascimento, apesar de que se trata de um momento próximo ao nascimento. Porque trata-se do momento em que começou o ministério de Jesus. E aí a grande questão que fica é exatamente esta. Houveram profecias no Velho Testamento que apontavam exatamente para o dia em que Jesus nasceu? Provavelmente sim, mas nós não temos elas registradas. E você pergunta, como assim? Simples. O apóstolo Paulo faz menção de uma terceira carta escrita à igreja de Corinto, a igreja de Corinto, e nós não temos essa terceira carta no Novo Testamento, porque se perdeu. Um outro exemplo, quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 23, onde fala claramente que Maria, a respeito, olhe comigo essa passagem, Mateus, capítulo 2, verso 23, que diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Esses dias, eu estava lendo todas as profecias a respeito de Jesus, que é relatado no Evangelho de Mateus. Esta profecia não tem no Velho Testamento. E você então diz, pastor, quer dizer que Mateus cometeu um equívoco quando escreveu? Não. Com toda certeza, era uma profecia conhecida do povo judeu, mas que se perdeu com o passar do tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, ali os achados do Mar Morto, das cavernas do Mar Morto, nós vamos observar os achados de Qumran. E lá foi encontrado em potes de cerâmica vários manuscritos do Velho Testamento. Inclusive foi ali um grande argumento a respeito da nossa fé, porque o livro de Isaías, que lá datava de 200 anos de Cristo, e a cópia que nós tínhamos era de 800 depois de Cristo, a mais antiga, e estava preservado perfeitamente, praticamente não tinha nenhuma diferença daquilo que nós tínhamos em nossas mãos. Mas não eram apenas fragmentos das escrituras que os essênios guardaram em cerâmica. E ali foram os essênios, que foi um povo que habitou no deserto, para não se contaminar com o helenismo que havia chegado em Jerusalém, inclusive invadido os costumes do templo, as tradições judaicas. Só para que você tenha uma ideia, acredita-se que João Batista viveu entre eles. E o grande argumento a favor disso é que os essênios se intitulavam como a voz daqueles que clamam no deserto. É exatamente desta forma que João Batista se intitula, quando perguntaram dele, mas quem és tu? Se tu não és o Messias, quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. E era comum os sacerdotes daquela época enviar os seus filhos para serem criados pelos essênios, para não se contaminarem com a cultura helenística que estava invadindo os costumes de Jerusalém. E olha, os essênios, eles guardaram não apenas manuscritos das escrituras, mas eles também guardavam estudos que eles faziam interpretativo do Velho Testamento. E acharam um documento chamado Caminho de Damasco.
E esse documento trazia duas informações. A primeira informação trazia quantos anos após o retorno do cativeiro Jesus iria nascer. Nós tínhamos profecias lá no livro de Malaquias, que ele nasceria na cidade de Belém, lá em Isaías, que nasceria de uma virgem. Mas nós não olhamos muito, mas os essênios, foi encontrado um documento chamado Caminho de Damasco, que tinha a seguinte datação: Jesus nasceria, depois do retorno do cativeiro, aí ele coloca, passará 390 anos, mais 20 anos, mais 40 anos, mais 40 anos, isso dá um total de 490 anos. E quando coloca no nosso calendário hoje, dá entre 6 e 3, depois da era cristã. Bem próximo da data que nós sabemos que de fato o Messias nasceu. E esses achados, eles datam antes de Cristo. Foram pessoas que viveram antes de Cristo, que estudavam as Escrituras, que queriam compreender o momento que ele viria, que o apóstolo Paulo fala que no momento exato que foi acertado, Jesus veio ao mundo. E eles calcularam, e nós sabemos que o calendário hoje está defasado em aproximadamente 3 anos. Então aquilo que nós colocamos como marco zero da era cristã, aconteceu 3 antes de Cristo. Jesus nasceu no ano 3 antes da era cristã, não no ano 0. Foi um erro no calendário. E aí eu pergunto para você, o que foi que os magos, que eram astrólogos, que não eram judeus, vieram do Oriente, provavelmente da Pérsia, visitar Jesus porque viram uma estrela? Eles se basearam em profecias a respeito do Messias. Existia no senso comum dos povos daquela época que nasceria um menino, e que esse menino transformaria a humanidade. Os romanos acreditavam que tratava-se de Júlio César. Inclusive no dia da morte de Júlio César, passou um cometa, viram um cometa em Roma, associaram que aquela era a estrela, porque nas culturas falavam de uma estrela que serviria como guia. E os astrólogos que vieram da Pérsia, não no dia exato que Jesus nasceu, porque foi uma viagem longa, provavelmente um ano e meio depois do nascimento de Jesus, eles chegaram. Jesus não estava mais na manjedoura, agora numa casa, hospedado numa casa, morando com José e Maria. Vieram por causa de profecias que falavam a respeito do nascimento de Jesus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui. O nascimento de Jesus aconteceu no momento planejado. Por quem? Por Deus. No momento exato, que Deus havia planejado, Jesus veio ao mundo. Mas não para aí. Tem um segundo ponto a respeito do Natal. Segundo ponto, o Natal. Então, primeiro, aconteceu no momento planejado. Segundo, quando Deus se tornou carne e habitou entre nós. Esse é o segundo ponto. Quando Deus se tornou carne e habitou entre nós. O texto, aqui em Gálatas capítulo 4, caminhando para o final do verso 4, diz: Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O grande problema que alguns dos judeus não reconheceram Jesus como Messias. E quando nós falamos que os judeus não o reconheceram como Messias, nós cometemos um erro. Porque não foram todos. Foi apenas um grupo.
Caifás, Anás, sim, eram judeus. Mas muitos outros creram. Os apóstolos, todos eram judeus. Tantos outros creram. E o grande motivo que eles não creram, que tratava-se do Messias, prometido de Gênesis a Malaquias, é porque as profecias do Velho Testamento falam a respeito da vinda de Jesus sem separar os dois momentos. Assim como fala do servo sofredor, lá de Isaías, que viria, ao mesmo tempo fala daquele que viria com cetro de ferro para reinar. E os judeus, quando olhavam aquilo, eles achavam que tratava-se de um único momento. Nós sabemos que trata-se de dois momentos diferentes. Da primeira vinda, que ele veio não para reinar neste mundo, mas para reinar primeiramente em nossos corações. Para começar uma nova vida, um novo momento em nossas vidas. Para transformar a humanidade. E aí sim, ele virá num segundo momento para reinar sobre esta terra. E isso está por vir. Durante aquele período que antecedeu a vinda de Jesus, muitos falsos cristos apareceram. E todos eles que apareceram dizendo ser o Messias, que havia de vir ao mundo, eles levantavam uma única bandeira, a bandeira da libertação do domínio romano. E o último Messias que apareceu foi no ano 132, 135 da era cristã, que resultou na última revolta do Império Romano, quando Adriano, o imperador Adriano, expulsou os judeus daquela região e rebatizou aquela região de Palestina como uma afronta aos judeus. E proibiu que os judeus fossem, regressassem, entrassem em Jerusalém. Colocou limites, tantos quilômetros de Jerusalém não poderiam chegar. E esta última revolta que resultou nisso tudo, foi apoiado por um rabino, que agora não lembro o nome dele. E esse rabino que apoiou esse falso Messias, inclusive ele declarou: olha, aqui está o Messias. Era exatamente para combater a conversão a Cristo que estava acontecendo por parte dos judeus, através dos escritos do apóstolo Paulo. Muitos judeus estavam se convertendo, então ele simplesmente apoiou esse falso Messias, que gerou numa revolta. Mas aquele Jesus, eu quero voltar aqui com você para esse ponto 2. É Deus se tornando carne e habitando entre nós. Quando o apóstolo João faz menção a respeito da vinda de Jesus, no capítulo 1, ele inicia da seguinte maneira: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas no verso 14, João capítulo 1, verso 14, esse eu quero que vocês mostrem. Diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se nós fôssemos traduzir mais próximo do original esse trecho, ficaria assim: o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Novamente, o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. No grego existiam várias palavras que o apóstolo João poderia ter utilizado, que nós traduzimos como habitou. Mas a palavra que ele usa é exatamente a alusão a uma tenda. E o que Deus queria mostrar com isso? Isso faz toda a diferença. Deus queria mostrar que aquele tabernáculo, lá no Velho Testamento,
onde as pessoas viam a glória de Deus, onde as pessoas ficavam impressionadas quando Moisés adentrava e a nuvem baixava, e era uma coisa surreal, totalmente diferente da compreensão humana, porque ali era um lugar de adoração, ali era um local de oferenda. O que Deus está falando é que agora a glória não estava mais no tabernáculo, estava em Jesus Cristo. E a própria glória de Deus habitou entre nós. Era exatamente isso que ele estava falando. A própria glória de Deus habitou entre nós. Toda aquela glória do tabernáculo que o povo judeu conhecia muito bem, agora estava em Cristo, e Cristo habitou entre nós. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, que ele, e lá no verso 4 que nós lemos, no 4, verso 4 de Gálatas, nascido de mulher, é porque ele se tornou homem, é o Deus que se tornou carne, é o Deus que se fez como eu e você. Sem perder sua divindade, esse Deus entrou num corpo humano, sentiu dor como nós sentimos, chorou como nós choramos, sangrou como nós sangramos, sabe o que é ser rejeitado como nós sabemos, sabe o que é ser caluniado, sabe o que é ser criticado, sabe o que é ser enganado. Ele sabe exatamente tudo o que nós passamos, por isso que a Bíblia diz que é o sacrifício perfeito. Porque se fez carne, sem deixar de ser Deus. Se tornou homem, mas sem perder a divindade. Mesmo se tornando homem, habitou entre nós, continuou sendo Deus. É o Deus que se fez homem, é o Deus que se fez humano e habitou entre nós. Para terminar, terceiro ponto, a respeito do Natal. Só para que você não se perca, o Natal aconteceu no momento... O Natal aconteceu no momento... quando Deus se tornou carne e... Terceiro ponto, e último ponto. Pois foi único. Não terás, não cobiçarás, não mentirás. Nós observamos que são repetidas no Novo Testamento. Mas todas as exigências cerimoniais se cumpriu em Cristo. Cristo foi o cumprimento da lei. Ele veio sob a lei. E o verso 5 começa dizendo da seguinte maneira: para resgatar o que estavam sob a lei. Por quê? A lei nunca serviu para salvar ninguém. E a maior prova disso é que quando o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto no livro de Romanos, o apóstolo Paulo trata de uma forma clássica para resolver um problema que existia em Roma, a respeito da observância ou não da lei, das leis cerimoniais. E o apóstolo Paulo traz à tona o ícone do judaísmo, Abraão. Tendes como exemplo Abraão. Foi justificado pela fé, não por obras, porque creu naquele que havia prometido que de ti será formada uma grande nação. A fé de Abraão foi o que serviu de parâmetro para dizer que Abraão foi justo aos olhos de Deus. A lei nunca serviu para salvar ninguém. Ninguém nunca foi salvo por causa da lei. A lei apontava para o Messias. E agora sim, Jesus Cristo veio a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A maioridade. A maioridade. Agora nós não estamos mais debaixo da lei. Chegou a graça. Nós alcançamos a maioridade. Agora não precisamos de tutores, de curadores. E é essa a imagem que o apóstolo Paulo faz aqui.
A lei era um tutor, a lei era como um curador, porque agora em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, não somos mais escravos, mas herdeiros. E é dessa forma que ele conclui, nos versos 6 e 7 de Gálatas capítulo 4, dizendo assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Olha, só dá uma pausa aí, pode ficar aí parado. A circuncisão não é mais no órgão, é no coração. Não nesse órgão que bate nosso peito, naquilo que nós somos. Naquilo que nós somos, você pode chamar de alma. Naquilo que você é, na sua essência, a circuncisão acontece ali. E acontece como? É o Espírito de Deus que vem morar na gente. E é esse Espírito de Deus que transforma as nossas vidas. Antes, quando queriam saber se era judeu ou não, olhavam o órgão sexual masculino para saber se a circuncisão havia sido feita. Agora não precisamos mais disso. O que mostra que nós nascemos, que nós somos herdeiros, que nós somos filhos, não somos mais como escravos, que somos filhos, é que agora a nossa vida é transformada por causa do Espírito de Deus que mora em nós. E Ele muda as nossas vidas, transforma completamente. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Exatamente. Isto é Natal. Natal aconteceu no momento planejado, quando Deus se tornou carne e habitou entre nós, para conceder a salvação à humanidade. Isso é Natal. Agora que você entendeu o que é Natal, dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga que o Natal de Deus nasce em seu coração. E uma boa semana para todos nós, em Cristo Jesus. E para você que acompanhou aí na sua casa, que Deus abençoe grandemente. Uma ótima semana para você. E até semana que vem, no nosso horário especial, às 17 horas, inclusive na transmissão, às 17 horas. Horário Manaus, esperamos por você.